Ok, então, continuando, né, de onde nós pausamos ontem à noite, né, nós estávamos aqui na parte de fabricação, iniciando essa questão de atividades posteriores, né, aliás, já continuando, né, porque o içamento já faz parte das atividades posteriores, ok? Então aqui nós estamos já no transporte interno, tá? Mais uma vez, se alguém quiser fazer alguma intervenção, uma questão, quiser participar, né, colaborar na aula, fique à vontade aí, tanto pelo chat, quanto se quiser chamar ali atenção na conversa, falar com o microfone, fiquem à vontade, tá? Vocês têm a liberdade de fazer isso tranquilamente. Com relação ao transporte interno, então, pessoal, as fábricas geralmente necessitam de grandes pátios, né? Elas necessitam de pátios de armazenamento. Isso porque naturalmente você não consegue fabricar e tirar da forma e já mandar para a obra, né? Então, geralmente um processo de ganho de resistência para o transporte e também numa questão de planejamento de montagem, né? Disponibilidade de canteiro de obra, enfim, exige que você tenha espaços de armazenamento dentro da sua fábrica, né? Para que você retire as peças das formas e elas fiquem armazenadas por um tempo, até ganhando resistência, mas até esperando o momento que seja possível transportá-las para a montagem de fato. Então, essa questão de transporte interno está muito relacionada a isso, né? Você transportar os elementos dentro da sua própria fábrica, né? Dentro da sua própria fábrica, retirar da forma e, e colocar nos pátios de armazenamento. Obviamente que exige também aqui equipamentos, né? As peças pré-fabricadas podem ter pesos que vão variar bastante, né? Podem ter peças leves, aí, sei lá, 100, 150 quilos, 200 quilos, mas também pode ter peças muito pesadas, 3, 4 toneladas, né? Até mais que isso. Então você precisa de equipamentos internos que permitam esse transporte interno, né? Alguns equipamentos utilizados estão descritos ali na apresentação. Então, pórticos rolantes, como é esse exemplo que nós estamos vendo, essa imagem aqui é um pórtico rolante, exatamente isso. Ah, carrinhos de rolamento são equipamentos também utilizados e variações, né, tem similares desses carrinhos de rolamento. Pontes rolantes, que são um pouco diferentes dos pórticos rolantes, né? As pontes geralmente são fixas, os pórticos eles têm vamos dizer assim, a liberdade de movimento, uma liberdade de movimento maior do que as pontes geralmente estão dentro de barracões, dentro de galpões, e elas têm dois movimentos básicos, né? Numa direção e na outra direção, vamos dizer assim, uma direção longitudinal ao barracão e uma direção transversal ao barracão. E monotrilhos, que são os chamados, deixa eu me lembrar aqui, esqueci, né, o nome mais comum para os monotrilhos, mas provavelmente eu vou lembrar ao longo da aula, eu comento. Mas esses aqui são alguns, evidentemente que a gente pode ter outras aí, né? Hoje tem fábricas, por exemplo, que têm equipamentos de menor porte, que seriam similares ao carrinho de rolamento, né? Que utilizam ali, nossa, hoje eu estou esquecendo todos os nomes, né? Mas empilhadeiras, similares a empilhadeiras, né? Mas é uma questão de planejamento de fábrica, né? De layout de fábrica e também planejamento de como você vai ter essa movimentação, né, na sua fábrica aí. Aqui, dentre esses quatro, o El Debs no livro de 2002, né? Você vê que o livro de 2002 tinha bastante coisa que o livro de 2017 foi um pouco adaptado. Mas eu tinha na época que eu montei essas aulas aqui, eu tinha só o de 2002, não tinha ainda o de 2017. Mas aqui é uma tabelinha que faz uma equiparação, né, dos movimentos, né, e das características de cada um desses equipamentos, né? Então, a ponte rolante, o monotrilho, o pórtico rolante e o carrinho de rolamento, né? Então, aqui a gente observa que as pontes, os monotrilhos, né, eles são bastante rígidos. Os movimentos deles são bastante travados, né? São basicamente movimentos em duas direções. No caso do monotrilho é só em uma direção. As pontes rolantes ainda têm essa possibilidade
movimentação, tanto aqui, vamos dizer assim, transversal, né? E também na direção longitudinal, supondo que nós tivéssemos uma direção longitudinal aqui, então movimenta tanto longitudinalmente quanto transversalmente, né? Então a peça pode ser movimentada aqui e aqui. Já os monotrilhos não, eles só permitem essa movimentação aqui, né? Longitudinal, né? Eu estou tentando me lembrar isso, alguém lembrar, mas os monotrilhos têm um nome bastante comum. Se eu falar, eu tenho certeza que vocês vão se lembrar, mas agora eu esqueci exatamente o nome mais comum utilizado para os monotrilhos, né? Mas eu vou lembrar. Já só que eles têm a vantagem também, tanto as pontes rolantes quanto os monotrilhos, né, de serem independentes do que tem no solo, né, do que tem no, no piso, né? Então, se está molhado, se choveu, se está mais complicado de se movimentar, isso não vai influenciar, porque tanto o monotrilho quanto a ponte rolante são na parte superior, naturalmente não dependem aí da, daquilo que está no solo, tá? Além disso, aí nós temos o pórtico rolante e o carrinho de rolamento, né? Então eu estou falando primeiramente das linhas, depois eu falo das colunas, tá? O pórtico rolante e o carrinho de rolamento têm uma grande flexibilidade de movimento, né? Eles podem se movimentar basicamente em todas as direções. Naturalmente, o pórtico rolante tem uma dificuldade, né? Ele é um elemento, é um equipamento geralmente de grande porte, tem menores, mas é um equipamento de grande porte que você, evidentemente, não tem uma trabalhabilidade muito legal. Você tem que ter espaços grandes para que ele consiga fazer os movimentos, por exemplo, de curva. Mas de qualquer maneira ele permite, né, você fazer vários movimentos aí. Só voltando aqui, ó, uma imagem do pórtico rolante. Observem que não é um equipamento simples, né, mas ele tem uma capacidade de fazer vários movimentos, de fazer curva, de movimentar quase em qualquer direção. Entretanto, também é um equipamento de grande porte que exige, por exemplo, espaços grandes para ele fazer essas curvas, um raio de curva grande, né? Mas ele pode entrar aí, ó, entre os espaços, né? Enfim, evidentemente que a disposição dos seus elementos ele tem que ser planejada de maneira que o porte consiga entrar e percorrer esses caminhos aí, né? Então ele tem uma liberdade maior, mas ele também, assim, e o carrinho de rolamento também, geralmente são carrinhos menores, ó, você vê que eles estão transportando uma peça, né? São carrinhos menores que são até mais interessantes, né? Mas são pouco utilizados esses carrinhos. São utilizados mais alguns similares disso aí, alguns similares, né? Esses carrinhos de rolamento, particularmente, eu nunca vi em nenhuma fábrica das que eu conheci. Já vi coisas similares, como eu disse, uma espécie de empilhadeira, né? Para elementos pequenos. Mas o carrinho de rolamento que está sendo dito aqui, não. Mas alguma coisa similar já, já vi sim, tá? Mas aí observem que ele tem interferência do solo, né? Então, no ambiente externo, por exemplo, onde você tem, a partir do momento de uma chuva, fica um movimento complicado, né? Enfim, você está com interferência daquilo que está acontecendo no solo, né? Aí a questão aqui da ponte e do pórtico, né, geralmente são utilizados em disforma, né, porque eles têm também essa possibilidade de movimento independente, né. Eu até incluiria o monotrilho, né, também nesse sentido, né, eles têm essa questão desse movimento aqui, né, na vertical, para tirar as peças da forma. Né, o carrinho de rolamento particularmente não tem como fazer isso, né, ele precisa de um outro equipamento, né. Geralmente as fábricas têm equipamentos, por exemplo, muitas fábricas utilizam, por exemplo, o caminhão muque dentro da obra, dentro da fábrica, para deformar alguns elementos e tal. Então, o carrinho de rolamento naturalmente precisa disso, né? Você precisa de um outro equipamento que vai lá, tira a peça da forma e o coloca sobre o carrinho. O pórtico e a ponte, eles têm a capacidade de ir sobre a forma e já desformar fazer a desmoldagem, né, do seu elemento. Os monotrilhos, a não ser, aí os monotrilhos têm uma dificuldade também. Se a forma estiver exatamente abaixo dele, ele também pode fazer isso, porque ele permite esse movimento aqui naturalmente, né? Ele permite. Mas como ele não tem a liberdade de movimento transversal,
Se a forma não estiver exatamente abaixo dele, né, na linha vertical, vamos dizer assim, no plano vertical em que ele está inserido, não há como você fazer isso, né? Eu estou triste porque eu não me lembro o nome mais comum utilizado para os monotrilhos. Deixa eu rapidamente fazer uma pesquisa aqui. Ver se eu acho aqui o Não nome. seria a ponte rolante, não, né, professor? Não, não. Não. A ponte rolante ela tem uma liberdade a mais de movimento aí. Eu falo isso porque na verdade nas fábricas que eu trabalhei geralmente tinham monotrilhos, a gente utilizava muito. Na fábrica que eu trabalhei por bastante tempo, era um monotrilho bastante antigo, dava muito trabalho. Então era sempre aquela pessoa. Agora estou tentando lembrar como a gente chamava lá, mas ok, vamos continuar. Mas a ponte, acho que foi o Gabriel que participou aí, né? Ela é um pouco diferente do monotrilho porque a ponte ela já trabalha aqui nesse sentido, né? Mas ela também tem essa liberdade aqui, né? Ela também tem essa liberdade aqui, né? Então ela está trabalhando nesse sentido, que é o que está demonstrado numa espécie de seção transversal, né? Que é esse sentido aqui. Então ela trabalha longitudinalmente, mas ela também tem esse movimento aqui. Enfim, você consegue ter bastante liberdade com a ponte. A maioria das fábricas tem ponte. Aqui é aqui uma questão de transporte interno com ponte. Então observe, né? Quando você tem aqui uma empresa chamada Marca, né? Marca Soluções Pré-Fabricadas. Observem aí que o planejamento da fábrica já foi feito de maneira que você tem um grande galpão coberto lá na parte, lá no fundo, né, que não está sendo mostrado na imagem. As peças provavelmente são moldadas, desmoldadas e armazenadas nesse local. Algumas talvez armazenadas lá no fundo, não sei. Mas o que as suas, observem que as pontes elas trabalham só opa, deixa eu voltar aqui, pessoal. Só, vamos dizer assim, nesse sentido longitudinal aqui, né? Então, eu trabalho lá no sentido longitudinal do barracão, né? Então, ela vai lá para dentro, volta e se aproveita, né, um espaço aqui na frente, que inclusive futuramente pode ser utilizado para uma ampliação do barracão, para fazer já, vamos dizer assim, a montagem de carga, né? Então as pontes já conseguem trabalhar. Mas as pontes rolantes que estão aqui demonstradas, elas têm essa questão, elas se movimentam longitudinalmente no barracão e tem também essa possibilidade de movimento transversal nessa direção aqui, né? Então ela consegue trabalhar aqui e vai trabalhar também naturalmente aqui na direção longitudinal do seu barracão, e provavelmente ao longo de todo o comprimento, né? Você vai ter as vigas que suportam essa ponte rolante, né? Tanto essa quanto a da outra aqui. Alguém colaborou, falou alguma coisa? Alguém falou alguma coisa que sobrou no grupo, né? Operação de ponte rolante eu dou esse treinamento, falei apenas para o conhecimento. Operação de ponte rolante exige alguns treinamentos, né, com relação à segurança, com relação a manuseio, né, de fato, do equipamento. Você exige, evidentemente, que tenha aí um pessoal capacitado, né, dentro da sua fábrica para fazer esse trabalho aí, né? Mas são equipamentos que facilitam e possibilitam muito o transporte interno das peças dentro da fábrica, né? Então, assim, geralmente as fábricas, pessoal, elas exigem, né, grandes espaços, tá? Você precisa ter um espaço grande para ter uma fábrica dessa daqui. Mais uma imagem da ponte trabalhando, né? Então aqui observem como ela está trabalhando. Foi feito aqui um içamento e a ponte está sendo aqui transportando uma viga, né? Na direção longitudinal, né? Então tá vindo aqui nessa direção, mas evidentemente se o cara quiser ele pode aqui trabalhar na direção transversal, né? E fazer a montagem, por exemplo, da carga nas peças, né? Então aqui uma espécie de um local de expedição, né? Tem algumas peças já aqui prontas aqui também para ser carregadas, né? Esse aqui já é uma imagem do pórtico rolante, né? Que já é um equipamento mais robusto também e que permite, né, a movimentação com maior liberdade
vamos dizer assim, com mais graus de liberdade de movimento, mas como eu disse, é um equipamento bastante robusto que exige muito espaço para se movimentar, tá? E aqui a gente tem o monotrilho. O monotrilho está aqui também chamado de monovia, tá, pessoal? O pessoal também chama de monovia. Isso aqui é a monovia, não era o objetivo dessa imagem, mas vocês estão vendo aqui é a monovia, né? Observem que ela só se movimenta naquela direção que eu fiz em vermelho ali, né? Enquanto o pórtico, evidentemente, ele tem a liberdade para se movimentar para qualquer direção aqui, né? Mas lógico que, como a gente sabe, tem que ter grandes espaços para permitir esse movimento, né? Ok, então, passado aí, não me lembrei, mas quando me lembrar eu falo. Passado a parte de transporte interno, geralmente há um cuidado com alguns acabamentos finais, né? Principalmente as empresas que têm uma necessidade maior de zelo, né? Pela estética, né? Geralmente as formas, né? Elas têm algumas junções ou algumas adaptações que deixam marcas nas peças, né? Ah, Geralmente existe isso, né? As peças têm marcas, né? A gente viu, por exemplo, naquelas formas que eu mostrei lá na parte de utilizar de passar, ah, de passar o desmoldante nas formas, né? A gente viu que as formas têm uma série de marcas ali que vão ocorrendo, né? Durante a vida da, da forma, vão sendo deixadas marcas nela, né? Não tem como. Quando a forma é nova, as peças ficam coisa mais linda, você fica impressionado, mas com o tempo as formas vão ficando com pequenos reparos, com modificações que vão deixando marcas, né? Outra questão é muitas vezes a junção. Às vezes você tinha uma forma lá com 30 centímetros de altura, né, com uma chapa lateral com 30 centímetros de altura, vamos supor, mas você precisa fazer uma peça nova aí que tem 50 e você não tem uma forma dessa, você faz uma adaptação na forma. Né? Por exemplo, junta mais uma outra chapa menor aqui de 20 e junto com as duas juntas forma a sua forma com lateral de 50. Naturalmente, essa junção deixará uma marca, né? Deixará alguma marca na forma, na peça produzida, e muitas empresas tomam o cuidado de depois é, retocar. Mas também ocorrem problemas, né? Durante transporte, por exemplo, né? Até no transporte interno. A gente tem que se lembrar que nós estamos falando de peças muito pesadas em alguns casos, que qualquer pequeno choque, pequeno impacto vai causar problema na peça, né? Então muitas vezes também são feitos reparos e acabamentos finais nesse sentido, né? Outra coisa, as fábricas também têm nessa questão de acabamentos finais, geralmente muitas fábricas têm um setor de qualidade, né? Que as fábricas mais atentas, né? Mais que zelam mais pela precisão e tudo mais. Então essas peças geralmente são inspecionadas, né? Se elas estão nas dimensões corretas, por uma espécie de setor de qualidade, né? Então esse setor de qualidade vai lá, faz todas as medições, verifica se as peças estão de fato nas dimensões que elas deveriam ter, se as especificações são aquelas, né? Esse setor de qualidade também trabalha antes, né, na parte de, por exemplo, verificar se as armaduras estão adequadas antes da concretagem, né? Então todo isso aí, e isso evidentemente vai encarecer o processo, mas eu diria para você que no longo prazo isso traz economias, tá? Erros, né? Uma peça dessa daí errada, você tem um prejuízo muito grande, né? Que alguns erros desse aí já pagam com certeza todo o trabalho dessas equipes aí. Então observem aqui que nesse caso, né, ele está passando uma espécie de lixa, né? Como se estivesse polindo a peça, né? E para dar um acabamento melhor aí na superfície da peça, né? E aí é uma questão regional também, tá, pessoal? Existe muito uma questão regional envolvida aí nesse sentido. Por quê? Que eu quero dizer? Há locais onde se exige um ótimo acabamento, tem locais que não, né? Eu, inclusive, recentemente fui visitar uma obra uma estrutura pré-fabricada que nós montamos lá no Paraná, em Nova Esperança, perto de... Alguém que conhece Paraná, eu vou falar aqui. É perto de Moarama, perto de Moarama, para a região noroeste, além do mais para perto do Paraguai.
E era um galpão que nós fizemos para confinamento de gado, né? E aí tinha alguns problemas, quando eu cheguei lá eu identifiquei alguns problemas, as peças, o dono da fazenda onde fez esse confinamento fez algumas alterações e, e aquilo esteticamente não estava legal, mas estava funcional, estava funcionando perfeitamente, né? Então tinha um problema do beiral frontal lá, que ele achou que o beiral estava muito curto, estava com 50 centímetros, e aí ele achou que com chuvas, né, que são inclinadas, vamos dizer assim, quando é uma chuva com vento, né, que tava entrando água no barracão e enfim, molhava ali a ração dos bois, sei lá. E ele já achou uma solução, aumentou o beiral, fez uma solda nas terças, aquilo lá, do ponto de vista estético foi complicado, porque as terças foram aumentadas, e mais do que isso, do ponto de vista, vamos dizer assim, do estado limite de serviço, também era um grande problema, porque as terças tiveram uma grande deflexão na ponta, né? Mas isso não importava para ele, isso importa para esse cliente específico ali, um fazendeiro que trabalha com confinamento de gado, né, nessa característica ali daquela região, ele não ligava. O que importa para ele é a funcionalidade. Funcionou, né? E tinha várias peças com problemas. Você observa que a fazenda dele ele sempre falava assim: "Não, eu não quero preço, eu não quero estética, eu quero que a coisa funcione, eu quero que seja solução". E eu observei que várias peças estavam com pequenos danos, né? Muito provavelmente porque eles faziam as coisas ali, relavam nas peças, as peças vão criando alguns danos, mas nada que comprometesse do ponto de vista estrutural, né? E esse cara especificamente não tem problema, para ele esteticamente não há nenhum problema. Mas eu trabalhava antigamente, na fábrica que eu trabalhava, a gente mandava muitas peças, né? Fazia muito barracão para uma região que era muito mais exigente do ponto de vista estético, que era uma região lá perto de Ponta Grossa, lá no Paraná. Perto de Ponta Grossa, região de Castro, Carambeí, são umas regiões ali que tem uma cooperativa muito famosa de produção de leite, chama Castrolanda. E é uma região ali que tem uma característica de ser colonizada por holandeses e por alemães. O perfil dos clientes dessa região era um perfil muito mais exigente nesse ponto de vista, né? Eles não exigiam somente que a coisa fosse funcional, eles exigiam também um acabamento, né? Naquela região, quando você anda ali, passa pelas propriedades, eu ficava impressionado quando eu ia fazer as visitas naquele local, porque eu ficava impressionado que eu passava nas estradas que davam acesso às fazendas ali, e eram assim, era um cuidado impecável que as pessoas tinham com a estética, com a beleza das propriedades, né? Era assim impecável, eu ficava impressionado com aquilo. E isso também se refletia, né, nas estruturas que nós fazíamos para eles, né? De maneira que todas as estruturas tinham que ter um acabamento sensacional, eles exigiam. Quando não tinha, né, eles normalmente reclamavam, davam trabalho na hora de pagar, exigiam que trocasse peça. Então, são perfis diferentes de clientes, né? E aí eu lembrei disso porque vi a moça aí passando uma lixa, né? Chegou a situações que nós tínhamos que, de certa maneira, fazer uma espécie de polimento nas peças, né? Isso dava um trabalho gigantesco, né? Gerava um custo muito grande na produção. A gente tinha que deixar as peças armazenadas e tinha dois funcionários que ficavam basicamente fazendo polimento nas peças ali com uma lixa, né? Para que as peças ficassem com um acabamento muito melhor. Naturalmente, né, se tomava todo o cuidado, a gente já deixava o cobrimento maior, né, para não ter nenhum tipo de problema estrutural nesse sentido, né, mas exigia-se isso aí, porque o perfil dos clientes naquela região era um perfil que tinha, né, um zelo muito maior do ponto de vista estético, enquanto o outro perfil daquele que eu comentei já não liga tanto para isso. Né? O cara para ele o que importa é a funcionalidade, já para os outros ali não importava tanto a funcionalidade quanto a questão estética, né? Então isso é uma questão importante em alguns casos, né? Então aqui esse exemplo aí do acabamento, né? Maquiagem, né? Maquiagem seria também dar um acabamento melhor, você ter fazer uma, um trabalho ali para que a peça tenha um acabamento melhor, né? E eventuais reparos acontecem, não tem como a gente evitar,
Muitas vezes, por mais trabalho que você tenha aí, mais zelo que você tenha durante o transporte, enfim, o armazenamento, muitas vezes ocorrem alguns pequenos problemas e você vai lá e faz uns trabalhos de reparo e cuidados para que aquilo, né, seja reparado e tenha um funcionamento novamente adequado. Então vai muito do perfil, né, do cliente e daquilo que você tem que vai ter que atender, né? Agora, sim, com questão do armazenamento, eu adiantei um pouco isso aí agora há pouco, né? Geralmente as fábricas necessitam de regiões para armazenar as peças, né? E isso ocorre por conta de um planejamento, né? Realmente de produção e de montagem. Muitas vezes você planeja a produção, mas a montagem ficará mais à frente, né? Existe aí um desalinhamento, de forma que as peças têm que ficar por algum tempo armazenadas na fábrica, né? Uma outra necessidade também é ela ganhar resistência suficiente para que a montagem ocorra, né? Obviamente, a partir da montagem, a peça já está submetida a um estado de carregamento similar àquele que ela vai estar submetida durante a vida útil, né? Então, próximo àquilo. Obviamente que isso vai, durante a montagem, você não tem ainda cargas permanentes de revestimento, cargas permanentes de equipamentos fixados e tudo mais, mas a montagem ali já vai trazer alguns carregamentos muito similares, principalmente por conta do peso próprio da estrutura. Então, geralmente as peças também têm que ficar ganhando um pouco de resistência até chegar o momento de serem montadas. Então, por isso, ocorre uma necessidade de armazenamento das peças. Importante dizer que geralmente as fábricas trabalham com produção sob demanda, né? Vamos dizer assim, né? Você não produz, é muito raro locais onde você tem produção aguardando uma venda. Geralmente as fábricas produzem a partir daquilo que já está, a demanda já está feita, né? A venda já foi concretizada, o projeto está elaborado e aí sim as peças são fabricadas, né? Não existe, né, uma espécie de padronização de produção. Você produz pilares de 3 metros, pilares de 5 metros, de 10 metros e deixa lá prontos esperando que o cliente vá comprar. Não, porque, como eu disse, hoje o perfil dos clientes exige adaptação, né? Eles pedem várias adaptações nas estruturas e, além disso, você precisa ter muitos, como que eu posso dizer, exige um projeto específico para cada cliente. Então, a fabricação é sob demanda. Então, as fábricas não produzem, a não ser que sejam coisas padrões, né? Por exemplo, tubos de galerias, e é padrão. Então, você pode produzir e esperar a necessidade da conta. Deixa eu olhar aqui, o pessoal está falando no WhatsApp. Ah, e alguém comentou sobre uma situação de pé de pilares que ficaram aí. Vai ser feito algum acabamento? Pode acontecer, né? Pode acontecer das peças não ficarem aí prontas. O Anderson mandou uma imagem aqui, está carregando, eu não sei o que que é. No computador eu não sei porque está demorando aqui para carregar as coisas. Não sei se ele não está esperando eu autorizar aqui. Só um minuto, pessoal. Galera, vocês estão por aí? Porque o Anderson mandou uma imagem aqui dizendo que a chamada foi interrompida. Confirmem aí se vocês estão me ouvindo. Aqui tá normal. Normal? Tá. O Anderson mandou aqui dizendo que a chamada foi interrompida. Não sei, acho que ele precisa tentar entrar novamente aí. Alguém, por favor, avisa ele no WhatsApp para ele tentar entrar novamente. Diz que a chamada está normal aqui, tá? Ok. Vamos continuar então. Avisem ele aí, por favor, no WhatsApp, tá? Mas de qualquer maneira, aquela questão, a aula está sendo gravada, vocês terão a oportunidade depois de assistir, tá? Aqui, essa questão do armazenamento, né? Isso aqui é uma fábrica muito famosa, muito grande, talvez uma das maiores do Brasil. Chama Leonardi, em São Paulo. Tem mais de uma unidade, se eu não me engano, mas é uma das unidades. Acho que todas as unidades são no estado de São Paulo.
uma fábrica muito grande, muito famosa, com um nível tecnológico altíssimo, produz coisas fantásticas. E recentemente eles fizeram uma pista, pra você ver como é que o nível tecnológico dos caras é fantástico, né? Eles fizeram uma, uma pista de teste para Mercedes, se eu não me engano, para fazer teste de caminhões. E acho que eles foram a única empresa aí nacional que a Mercedes aceitou por conta do nível tecnológico, né? Vejam que aqui eu não estava nem falando de uma coisa pré-fabricada, era uma pista, mas exigia um nível tecnológico muito grande, porque a pista tem várias, como que eu posso dizer, várias características ali para testar os caminhões da Mercedes em situações atípicas, né? Então tinha que ter um nível de precisão muito grande, por exemplo, na declividade da pista, na produção, sei lá, de questões ali similares a buracos, similares a registrada de terra, né? Então essa pista exigia um trabalho técnico refinado, né? E se eu não me engano foi a Leonardo que construiu e foi uma das únicas empresas nacionais aí que foi, vamos dizer assim, teve o seu nível tecnológico suficiente para fazê-lo. O Abraão perguntou aqui, vamos ver o que ele perguntou. Professor, as fábricas geralmente fazem todas as fases do processo? Sim, fundação geralmente vai depender muito da fábrica, né? Mas as fundações, mas vamos lá, geralmente as fábricas, o processo mais comum das empresas pré-fabricadas é o seguinte: ela vai fazer todo o projeto estrutural, ela vai fazer, porque ela precisa fabricar as peças, obviamente ela vai ter que fazer o projeto estrutural, que seria, no caso de um projeto de fábrica de pré-moldado, como eu disse, vai ter um projeto de fabricação que vai para a fábrica, vai ter um projeto de montagem. Vamos dizer assim que no caso do pré-fabricado, a complementação desses dois projetos é o seu projeto estrutural. Mas a, a execução que eu quero dizer, a montagem, geralmente as fábricas também fazem, elas têm equipes de montagem, muito raro em fábricas que não tem isso. E as fundações, aí geralmente tem empresas, fábricas de pré-moldados que tem, vamos dizer assim, que além de ser fábricas, são construtoras, né? Então elas também têm equipe de construção, vamos dizer assim, então que executam fundações e tudo mais, mas tem fábricas que não. Então muitas vezes o que ocorre é que as fábricas de pré-fabricados elas fazem a parte estrutural e mandam as cargas na fundação para o cliente, né? Ou então algumas têm departamentos técnicos que já fazem, elaboram o projeto de fundações e manda para o cliente que tem a responsabilidade de contratar ali uma equipe e um responsável técnico para executar essas fundações, né? Mas o processo de montagem, projeto estrutural e fabricação, geralmente as fábricas fazem. Agora, se por acaso a empresa tiver também, além disso, uma construtora, ela já pode fechar o pacote completo, né, empreita da obra e fazer todo o processo, tá? Mas geralmente, nas experiências que eu tive é dessa maneira, né? Você tem um departamento técnico que vai elaborar os projetos, mas a parte de fundações, geralmente você até manda um projeto de fundação que seria basicamente o necessário para receber os seus pilares, né? E que aí vai ter os cálices de fundação e tudo mais, que vai estar pronto para receber os seus pilares e o cliente vai preparar isso até que as peças sejam montadas, né? Então, vamos dizer assim que paralelamente à fabricação das peças existe a preparação do terreno, fazendo as fundações. A partir do momento que as peças estão prontas e as fundações estão prontas, a montagem começa a acontecer, né? E aqui nessa foto eu queria mostrar para vocês essa questão do espaço, né, que tem que ser muito grande, né? Vejam que está um espaço bastante grande aqui ocupado pelas peças, né? Observem aqui que há um grande espaço aí que precisa ter para ocupar as peças. Obviamente porque é uma fábrica muito grande, que tem um volume de vendas muito grande, né? Então olha a quantidade de peças que eles têm aí. Algumas especificações e orientações com relação a armazenamento, né? Então aqui demonstração de empilhamento de peças, né? Obviamente eu tenho que utilizar, obviamente pode ser madeira, mas pode também ser outro material para apoiar, né, os elementos.
Isso aqui é o armazenamento de elementos lineares. Aqui é o armazenamento de placas, por exemplo, geralmente são armazenadas em pés, né, os painéis são armazenadas em pés. Você tem geralmente uma parede ali com alguns tubos que você permite ali o encaixe das peças para que elas estejam aguardando. Obviamente você nunca deixa em contato com o solo, né? Porque o solo vai prejudicar, vai sujar a peça, vai transferir umidade, né? Enfim, não é interessante nesse sentido. Com relação ao processo de execução, pessoal, aqui, isso aqui é uma monotrilha, tá? Isso aqui é uma monotrilha, uma monovia, né? Um exemplo de uma monovia, tá? No processo de execução, geralmente você tem dois tipos, né? Ou a execução com as formas que são chamadas de formas estacionárias, né? O que eu quero dizer com isso é que as formas estão paradas, né? Então as formas estão paradas e você trabalha ao redor das formas. Então o processo ocorre todo ao redor das formas. Então, por exemplo, né, nessa fábrica aqui, por exemplo, você tinha aqui provavelmente aqui existe um espaço onde ocorre a armadura, né, o corte de dobra das armaduras, o armazenamento de armaduras, um espaço aqui de, sei lá, de metalurgia não, de onde se faz adaptações de formas e tudo mais. Mas observem que as formas estão aqui ao ar livre, mas estão aqui estacionadas aqui, né? Elas são chamadas formas estacionárias. E todo o processo ocorre em volta das formas, né? As peças ficam prontas, elas são tiradas das formas e são armazenadas ao redor. Nesse caso, né, as formas são o núcleo, vamos dizer assim. As formas são o núcleo do processo e tudo ocorre ao redor das formas. Mas existe também um outro processo interessante que se chama de forma móvel ou carrossel, onde a forma faz o ciclo, né? Vamos dizer assim que as equipes estão estacionárias nesse caso. Então você tem uma equipe de corte e dobra de armadura, limpeza de forma, preparo de forma no local. A partir e a forma ela vai indo de equipe para equipe, né? De maneira, por exemplo, ela começa aqui na estação 1, nesse exemplo aqui. Ela começa aqui na limpeza da forma, aplicação do desmoldante, depois ela caminha, vai até a montagem da armadura dos insertos metálicos, depois ela caminha, vai para uma outra região da fábrica onde vai ter a moldagem, né? Passa pela moldagem, vai para a cura, fica numa região de cura, que pode, por exemplo, ter aqui uma cura térmica, então ela fica aqui na cura, vai para a desmoldagem, depois ela reinicia o ciclo, né? Então, de forma que você tem a forma caminhando pelos processos aí, né? São chamadas de carrossel, né? Porque as formas fazem esse caminho, ok? Um exemplo de uma fábrica que pode ocorrer nesse sentido, né? Então, é um ciclo, né? Você pensa nesse ciclo aí, como ele ocorre. Então, aqui, limpeza das formas, montagem das armaduras, inserto metálico, passa pela moldagem. Da moldagem, ela vai aqui para uma região de uma câmara, né? Câmara de cura térmica. Olha que interessante, né? E sai daqui, vai para a região de desmoldagem, passa por um tombamento, desmolda e as peças vão para armazenamento. Depois ela volta e refaz o ciclo novamente. E uma outra forma de execução é a execução em pistas, né? Nesse caso, são chamadas pistas de concretagem, mas elas só basicamente para elementos lineares, né? Então, ou painéis, no caso de lajes, né? A produção aqui ocorre dos elementos numa pista, né? E é por extrusão, naquele exemplo que eu mostrei mais cedo, aliás, ontem, né? De uma extrusão das peças, né? Então, isso aqui é um equipamento caro, inclusive, que faz a extrusão das peças, né? Ele mesmo já faz a mistura do concreto e ele mesmo já joga o concreto para a forma e já faz a forma do concreto. Então, aqui você tem umas lâminas aqui que vão deixar os seus elementos na forma como você quer. Isso aqui é um trilho, laje de trilho, né? Protendida, e pode ser painel alveolar também. Geralmente isso é feito com proteção, então você tem pistas compridas 100, 150, 200 metros, geralmente entre 100 e 150 metros, até um pouquinho mais, que você tem as pistas de proteção. Então você tem em uma das cabeceiras uma cabeceira ativa, uma outra cabeceira passiva, vamos dizer assim, né? Os cabos são passados antes de haver a concretagem
e depois ocorre a concretagem, os cabos são esticados e aguarda-se o concreto ter resistência para ele ser solto ali e cortar as peças no comprimento que as peças terão, tá? Ok, então basicamente de fabricação a gente finaliza, vamos entrar na parte de transporte agora. Então vamos lá. A questão do transporte exige também muito cuidado, né? Os departamentos técnicos aí precisam ter bastante cuidado aí nesse sentido. Alguém falou alguma coisa aqui no WhatsApp. Pessoal, se alguém se for comentar, eu prefiro que comente aqui no chat para não ter que ficar fazendo transição de tela aqui. Aí atrapalha aqui um pouquinho, fica mais ágil se vocês fizerem aqui a conversa aqui no chat da reunião, um pouquinho mais ágil nesse sentido, ok? Com relação ao transporte, né, basicamente é a necessidade de você transportar suas peças até o local de montagem, né? No Brasil, quase 100% das vezes isso ocorre através de rodovias, então é um transporte rodoviário. O que ocorre aqui é que você tem que ter muito cuidado com fixação e lembrar que, evidentemente, existe um gabarito, né, do transporte, né? Então as peças têm que ter dimensões que se limitam ao gabarito do transporte. Você não pode ter comprimentos muito grandes, porque as carretas não teriam capacidade de transportar. Você também não pode ter painéis muito largos, vamos dizer assim, que seriam transportados, porque não vão caber na largura de um veículo de transporte, né? Não pode ter elementos muito altos, porque também teriam problemas nesse sentido, né? Então, é uma questão muito importante, se limitar ao gabarito. Outra questão importante é a logística, né? Já vi fábricas tomarem prejuízos grandes por não considerar corretamente a logística de transporte, né? Então, existem algumas situações que você tem dificuldades aí, né? Locais com dificuldade para passar, equipamentos muito grandes, né? Que não passam por algumas certas rodovias, tem que fazer desvio, enfim, né? São várias questões aí de logística e também de aproveitamento, né? De carga e tudo mais. Então, eu vejo que a fábrica pré-fabricada ela exige aí uma equipe técnica muito completa, né? Muito multidisciplinar para lidar com todos esses problemas, né? Vamos falar um pouquinho sobre aqui os gabaritos rodoviários, por exemplo, né? Umas limitações aí, por exemplo, de altura. As peças não podem ter aí altura maior, né, do que geralmente 3 metros a gente limita, mas chegando aí até 3,90 aí para as carretas que tem uma espécie de rebaixamento ali, mas geralmente 3 metros é o espaço máximo aí, a altura máxima que você consegue trabalhar para a peça ter conseguir passar aí sobre as pontes e tudo mais, viadutos, né? Evidentemente que se você tiver uma região, o transporte for curto, não passa por nenhum local de risco, talvez você poderia pensar num elemento maior, né? Mas isso exige também um trabalho de logística, de verificação antes da contratação do serviço, né? Por onde vai passar a sua peça, né? E ver se pode passar ali um elemento maior ou não. Às vezes tem situações que o limite fica até menor do que esses 3 metros que eu comentei. Quanto ao comprimento, a gente tem aí geralmente os caminhões, né, que são caminhões que tem às vezes um eixo estendido e tudo mais, mas geralmente não transportam peças maiores do que 7 metros. Podem chegar até 8, 9 metros aí com extensão, mas muito raramente ultrapassam esse tamanho. As carretas têm capacidade de até 13 metros no máximo. Aqui está 12 nesse desenho, mas geralmente até 13 metros você consegue transportar elementos numa carreta, principalmente com extensão, né? Então você prolonga aqui o seu elemento, não muito, né? Mas o elemento ficaria prolongado aqui mais um pouquinho, mesmo que fora da, do limite, né, do seu transporte, e você coloca aquela plaquinha aqui, né, dizendo que o comprimento é esse, tal, e que foi feito um prolongamento. Isso geralmente não pode passar de 1 metro, mas isso pode acontecer, e esse seria o limite máximo para transporte nas carretas, tá? E existe um equipamento especial que são as chamadas carretas estendidas, né? Onde elas têm os eixos separados, né, aqui um do outro, e você consegue transportar geralmente até 30 metros.
Então vejo que o limite do comprimento das peças geralmente é 30 metros, mais do que isso não é possível. Né? E aí você tem que lembrar que, por exemplo, uma peça dessa aqui de 30 metros, uma carreta dessa daqui não entra num trecho urbano. Né? Ela não consegue fazer uma conversão dentro de uma avenida num trecho urbano porque ela não tem espaço, ela precisa de um raio gigantesco para fazer uma curva. E isso não é possível, evidentemente, dentro de um trecho urbano. Então, geralmente em regiões urbanas se limita a 20 metros, né? Esses comprimentos aí. Então, obviamente, se você vai construir um edifício pré-fabricado de múltiplos pavimentos, que ele tem uma altura maior do que 20 metros, num trecho urbano, naturalmente haverá de ter ligações pilar-pilar, né? Porque não há possibilidade de você construir, fazer um pilar maior, né, na altura total do edifício e depois transportá-lo até o local. Tá? Então aqui algumas dimensões de gabarito aí. Esse aqui é um exemplo, né, dessa carreta estendida que eu comentei. Né? Então ela tem aqui uma extensão de fato da carreta que permite o transporte de equipamentos mais compridos, né, de elementos mais compridos aí. Então observem aqui a extensão da carreta, né, feita aqui com um extensor, algumas longarinas compridas que permitem a extensão da carreta. Né? Aqui tem alguns vídeos, pessoal, que em função da necessidade aí vou deixar para vocês assistirem depois. Quando vocês clicarem aqui, ele vai abrir no YouTube. Eu vou até clicar aqui, mas só para a gente ter uma... No PDF também vai ficar, só para vocês verem as dificuldades de trabalhar com um elemento desse aí, né? Não é uma coisa muito simples aqui. Eu vou colocar aqui rapidamente, ó. Meu computador está bem lento, eu não estou entendendo o motivo, né? Geralmente ele não está assim. Carrega aqui rapidamente o vídeo para vocês verem. Então, só para vocês verem, pessoal, a dificuldade de trabalhar de fazer nesse movimento aí um elemento desse. Então só observem aí a dificuldade que eles têm aqui para fazer a conversão da carreta para sair da fábrica. Né? Dá uma olhada na dificuldade. Né? É um incidente de uma cidade, vocês conseguem observar tranquilamente que dentro do centro urbano muito movimentado é quase que impossível, né, de se fazer. Observe a dificuldade para fazer esse movimento aí. Então, depois que assistam aí o vídeo completo, são um vídeo bem interessante nesse sentido. É um vídeo de uma fábrica chamada Pré-Fabricar, bastante interessante, bastante moderna também. Produz coisas muito legais aí. Vamos lá, continuando aqui. Alguma colaboração que houve aqui, Gerson. Plano de rigging também teve que ser feito. Uma empresa não fez, atrasou a descarga de fato. Né? Então, no caso de peças aí de grande peso, né, que exigem aí a movimentação de cargas pesadas, né, o plano de rigging tem que ser feito para que se consiga trabalhar com essas peças aí de maneira adequada. Né? Muito bem, realmente as empresas têm que se preocupar com isso. Então vejam que uma fábrica de pré-fabricados, como eu disse, exige uma equipe multidisciplinar. Né? Você tem um engenheiro projetista estrutural, especialista nisso aí? Tem que ter, mais do que um até. Tem que ter engenheiro que trabalha com logística? Tem que ter. Tem que ter engenheiro especializado em produção. E aí aqui entra uma questão legal, né? É bom falar. Existe aqui
E eu tive dificuldade com isso quando comecei a trabalhar, eu não entendia, né? Existe a visão do engenheiro civil, por exemplo, e a visão do engenheiro de produção. Então, geralmente, você não precisa ter um engenheiro de produção, mas é bom que eu tenha se tiver numa fábrica. Porque às vezes você pode olhar, por exemplo, um projeto estrutural feito por um engenheiro civil e a visão que você vai ter de uma peça pré-fabricada, por exemplo, ali, é que ela está, por exemplo, superdimensionada, com muita armadura e que vai ficar mais cara. Mas na produção pré-fabricadas, muitas vezes isso é necessário. Você quer otimizar o processo, você quer otimizar a produção. Então, muitas vezes é melhor você padronizar um elemento superdimensionado, mas que você consiga fazer vários elementos como esse rapidamente de uma maneira mais ágil, do que ficar modificando armadura por armadura, que vai dar muito mais trabalho para a produção e que vai atrasar a sua produção. O custo que você vai ter por uma produção devagar, atrasada, talvez não compense o gasto a mais que você tem por um superdimensionamento. Eu, no começo da minha carreira, sempre tive essa dificuldade. Eu queria dimensionar a questão bem ajustadinha. Eu ficava indignado de ver projetos com superdimensionamento. Eu queria fazer o dimensionamento ajustado. Mas muitas vezes eu pequei nesse sentido, né? Porque eu não percebia que aquilo atrasava a produção. E a produção tinha dificuldade, porque mudava uma peça, mudava outra, mudava outra. Se eu tivesse feito as peças mais padronizadas naquele momento, talvez a produção teria sido mais rápida, né? Então a visão do engenheiro civil tem que estar casada aqui no caso com a visão do engenheiro de produção, né? E além disso tudo, aqui na parte de produção, de fabricação. Mas além disso tudo, você tem a parte de transporte, logística, a parte mecânica, né? Então, que o plano de rigging tem que ser feito para transporte e movimentação de peças pesadas, de elementos pesados. Observem que exige aqui uma multidisciplinaridade muito interessante nesse sentido, tá? Esse vídeo aqui é muito legal, pessoal. Eu recomendo vocês assistirem depois. Clicar depois vocês vão conseguir assistir, que é só clicar aqui no símbolo do YouTube. Mas que se eu não me engano, longarinas de uma fábrica para construção de uma ponte, mas que ele tinha que passar por uma pequena cidade ali e a dificuldade de fazer uma curva, né, uma conversão dentro dessa cidadezinha ali, esse trecho urbano que passava é gigantesco. Então, vejam, no momento da venda de uma estrutura prefabricada como essa, você precisa conhecer exatamente qual vai ser o caminho. Tá? Deixa eu fechar um pouco a minha janela aqui, só um minuto. Você precisa conhecer exatamente o caminho por onde vai passar e saber se vai haver a possibilidade do transporte ser feito de verdade, né? Aqui esse vídeo é muito legal, não vou passar porque a gente precisa adiantar um pouco aqui, tá? Mas depois assistam aí no PDF. Algumas questões de peso, obviamente também existem essas limitações, as carretas passam por rodovias que têm limitações de peso, né? Então aqui no caso aí, os eixos com 4 pneus isolados, geralmente no máximo 10 toneladas por eixo. Eixos com conjunto de eixos aí permitem aí mais 8,4 toneladas por eixo, né? E isso vai depender aí muito do planejamento de cargas aí que você vai fazer, tá? Questão de distância máxima não dá pra gente definir, tá, pessoal? Não dá pra falar para vocês, isso é viável até tal distância. Não existe isso, é caso a caso, é questão de se observar. Mas uma recomendação é que o custo que você vai ter com transportes não ultrapasse entre 5% e 15%, não ultrapasse 15% do seu orçamento total, né? Fique ali entre 5% e 15%, um valor aceitável, né? Mas geralmente você tem gastos grandes aí com transporte, né? Comentei com vocês que a gente fazia nossa fábrica era na região noroeste do Paraná, e a gente fazia muitas obras na região leste lá do Paraná, próxima a Curitiba. E a gente tinha um custo grande de transporte, mas que estava dentro do aceitável, a gente conseguia mandar as peças para lá mesmo assim, fazer as montagens naquela região. Agora falando um pouco sobre montagem para a gente finalizar essa aula, esse segundo tópico da nossa disciplina. Montagem basicamente consiste numa série de operações que são realizadas no canteiro, né, de maneira a, de fato, formar a sua estrutura, né? Obviamente que isso exige, assim como no caso de transporte interno que eu tinha comentado, a utilização de uma série de equipamentos, né? Equipamentos esses que podem ser de menor ou de maior porte, né?
A gente pode utilizar aí autogruas, que seriam gruas que são incorporadas a caminhões, só que são gruas de alta capacidade. As fábricas de pré-fabricados geralmente têm esse equipamento. Grua de torre é menos comum, mas é utilizado principalmente em edifícios de múltiplos pavimentos, né? Então, se você está construindo um edifício de múltiplo pavimento, você instala uma grua de torre ali para a montagem ir ocorrendo conforme for montado verticalmente. Mas geralmente em estruturas menores, mais baixas, geralmente uma autogrua resolve o seu problema tranquilamente. Um outro equipamento muito utilizado são os guindastes acoplados a caminhões. Vocês já devem ter visto, são chamados caminhões Munk, né? Esses são bastante comuns na utilização para estruturas menores, com elementos de menor peso, tá? Esses são equipamentos mais comuns, né? E você tem alguns equipamentos de uso mais restrito, né? Que são as gruas de pórtico e os derricks, né? Que são guindastes chamados de derricks. São equipamentos já muito mais robustos, que são viáveis em estruturas muito grandes, muito completas aí, ok? Aqui um exemplo de autogruas, vocês já devem ter visto equipamentos similares a esses, né? Geralmente eles têm lanças aí telescópicas, que são aumentadas, né, conforme você precisa alcançar comprimentos, distâncias maiores, vamos dizer assim, né? Eles têm uma capacidade que vai variar entre 10 e 50 toneladas força. Obviamente, quanto mais longe estiver a sua lança, né, quanto mais solta, né, mais prolongada estiver a sua lança, menor é a capacidade de carga, né? Isso vai gerar um momento grande no seu elemento, no seu veículo, né, e também na lança. Obviamente, então tem que ser verificado tudo isso, né? O uso em edifícios altos geralmente não é possível, porque as lanças não alcançam, né? De forma que você precisa provavelmente de uma grua de torre, possivelmente, né? Mas são as autogruas. E as autogruas podem ser em esteira ou podem ser em pneus, tá? Você tem as autogruas em pneus e tem as autogruas em esteiras, né? As mais comuns são as em pneus, porque conseguem ser transportadas facilmente, né? São alto, né? Elas mesmas se transportam em rodovias e tudo mais. Muitas fábricas têm, outras não têm, precisam fazer locação em alguns casos para montar. Aqui mais um exemplo de uma autogrua, né? Então observem aqui a lente telescópica, né? Está aqui reduzida, né? Retraída, mas evidentemente ela pode ser totalmente, como que eu posso dizer? Expandida, vamos dizer assim, né? Aqui é uma autogrua sobre pneus, né? Daquela mesma empresa chamada Engemarco que eu comentei há algum tempo atrás. As gruas de torre, a gente vê muito grua de torre em construções de edifícios de múltiplos pavimentos, não só pré-fabricados, mas construções comuns, né? Elas são montadas geralmente numa região de um núcleo do edifício, né? Então, supondo ali na região do elevador e tudo mais, são montadas ali e são elevadas assim que é necessário, né? Elas são sempre elevadas e elas têm a capacidade de ir crescendo verticalmente nesse sentido e ajudam muito. Então, em edifícios verticais são bastante viáveis, né? Naturalmente, elas não têm mobilidade, né? Elas não se movimentam. Elas têm o movimento que é possível através da lança dela, né? Mas elas não se movimentam no piso, né? Exemplo de grua de torre aí na construção de uma, que a montagem parece ter uma estrutura metálica, né? E como eu disse, os guindastes acoplados a caminhões, né, que são os caminhões Mont, né? Eles têm uma menor capacidade, uma lança menor, mas para estruturas pequenas são muito viáveis, né? E além do fato de serem equipamentos leves e que podem entrar quase em qualquer local, né? Então você tem uma boa mobilidade aí em estruturas menores aí com elementos que não ultrapassam 2 toneladas, 1,5 toneladas, é muito viável aí a utilização disso aí. Geralmente, em estruturas pequenas, as peças vão variar entre 1.000 e 1.500 kg no máximo aí. E até muitas peças com pesos menores, 500, 600 quilos. E aí uma autogrua como essa é um equipamento muito interessante nesse sentido, né? Fábricas menores têm muitos caminhões Munk como esse. Esses equipamentos de uso restrito, né, como a grua de pórtico, até está escrito errado ali em cima, restrito,
já são utilizados para montagem de estruturas muito mais complexas, muito maiores e muito mais pesados, né? Então aqui um grua de pórtico como esse daqui, por exemplo, na montagem de uma estrutura celular, né? Pré-fabricada celular. Você vê que basicamente é feito um núcleo pré-fabricado, né? Como se fosse cada cômodo já construído num núcleo pré-fabricado. Já está incluso aqui tanto as paredes quanto as lajes, né? E aqui, às vezes, você precisa de um equipamento mais robusto, como esse daqui, né? Então, lá na construção, por exemplo, de moradias populares aí, grandes edifícios nesse sentido, poderia ser viável a utilização disso aqui. Você vê que o caminhão está aqui, né? Chegando aqui carregando os núcleos, essas estruturas tridimensionais, essas células, e a grua de pórtico movimenta ele para o local adequado. Tá? Algumas definições com relação a fatores que vão influenciar na escolha desse equipamento, né? São vários, pessoal. Primeiro é o peso, né? Peso e dimensão das peças, né? Questão geométrica aí. Então, peças mais pesadas, evidentemente, tem equipamentos de maior capacidade, peças menores, equipamentos de menor capacidade, né? Uma estimativa do número de trabalhos que esse equipamento vai fazer também é importante, né? A mobilidade que você precisa, se você tem um campo que você pode ter um equipamento menor, quer dizer, maior, mais pesado, que consegue trabalhar tranquilamente, tem um espaço grande, talvez você pode usar, por exemplo, uma grua uma autogrua, mas se você tem um campo muito restrito ali, no máximo você utiliza um caminhão Munk. Então, a mobilidade que você vai ter nesse campo também é importante. Se você precisa transportar esses elementos, né? Então, se você precisa transportar os elementos além de montá-los, muitas vezes você precisa de um caminhão, né? Então, necessidade de transportar os elementos além de montá-los no local, existe também a análise aí de qual equipamento vai utilizar. Se você vai ter que travar, né? Muitas vezes em algumas montagens o caminhão Munk tem que ficar lá segurando a peça por algum tempo, então você tem que verificar qual é a capacidade desse caminhão, se ele consegue trabalhar nesse sentido, né? Durante a montagem, ok. Condições topográficas de acesso, evidentemente, em locais muito restritos, você não consegue chegar com uma autogrua de pneus, às vezes você tem que usar uma autogrua de esteira, né? Então, são questões importantes a serem levadas em conta. E a disponibilidade e custo de equipamento, né? Muitas fábricas naturalmente não têm todos esses equipamentos, elas precisam locar. Você precisa ver se está disponível ou se não está disponível esse equipamento aí para ser utilizado. Algumas características favoráveis e desfavoráveis, né? Eu já meio que acho que já adiantei mais ou menos tudo isso, né? Mas aqui é um quadro aí para vocês terem como informação, tá? E com relação aí ao planejamento de montagem, né, pessoal, exige uma série de análises. Você precisa ter, como eu disse, uma equipe multidisciplinar, precisa ter pessoas que trabalham com segurança de trabalho, pessoas que são especializadas em montagem de carga, pessoas que são especializadas em construção, elaboração de plano de rig, como a gente comentou agora há pouco, né? Enfim, são várias questões, né? Mas o PCI, né, que é um manual, um código americano de concreto pré-fabricado, ele traz algumas questões aquilo que envolve o planejamento de montagem, né? Então, primeiramente, você tem que conhecer muito bem as condições de acesso, a direção e a sequência de montagem. Isso é muito importante, pessoal. Sequência de montagem é importantíssima. Você, evidentemente, não pode começar a montar a estrutura, depois inviabilizar a montagem de outras partes da estrutura. Então, a montagem tem que ser feita de uma maneira planejada, de forma que você não tenha problemas, né, futuros, que vão, por exemplo, inviabilizar a entrada de um caminhão para montar, né, e outras coisas aí do tipo, né. A identificação de riscos que podem acontecer, definição de limitação e pesos, de peso e tamanho. Então, se você não consegue chegar lá com uma grua de pórtico, perdão, uma autogrua, se você não consegue chegar com uma autogrua no local, não tem disponibilidade desse equipamento, você só consegue usar um caminhão Munk, a fabricação já tem que pensar nisso, ela não vai poder produzir elementos, peças que tenham pesos maiores do que a capacidade desse equipamento, né? De forma que você tem que pensar nisso.
O plano de montagem está relacionado a essa questão da sequência, né? Você não limitar a sua montagem. A seleção de equipamentos de montagem é importante, né? Envolve o plano de segurança e verificações que devem ocorrer lá no campo, literalmente. Alguma questão de produtividade, né? Muito variável, depende muito da sua equipe, depende muito do que você tem disponível, dos equipamentos que a equipe tem disponível e assim por diante. Mas o outro manual, que é um manual canadense nesse caso, CPCI, ele traz aqui umas orientações, né? Obviamente, quando você tem uma fábrica de pré-fabricado já estabelecida, você tem experiência, você vai ter os seus próprios índices de produtividade de montagem, né? Mas até isso acontecer, você pode, por exemplo, utilizar essas orientações aqui de qual é a produtividade de uma equipe comum aí, por exemplo, formada por 3 operários e um operador de guindaste, né? Ou 2 operários e um operador de guindaste. Então, noções aí de qual é a produtividade. Então, 300 metros quadrados de lajes em painéis alveolares, 8 pilares, né? Essa produção por dia, né? 8 pilares, eu acho até exagerado um pouco, mas pode acontecer aí uma equipe boa, experiente aí trabalhar, montar 8 pilares, 15 vigas, 20 painéis pi, 7 painéis de parede, né? Então, isso vai depender muito da variação de qual é. Os pilares são muito grandes, aí diminui muito, mas são pilares comuns aí, 10 metros, dá para chegar até 8 pilares por dia. Montagem de painel alveolar é rápida mesmo, então dá para chegar até uns 300 metros quadrados, eu acho muito, mas uns 150, 200 metros quadrados, uma equipe consegue trabalhar tranquilamente. Se for um lugar amplo, tranquilo, que não tem muita restrição de movimentação, dá para chegar até os 300. Então isso aqui é mais ou menos uma orientação, né, para talvez para você ter uma noção de qual seria a produtividade de uma equipe, principalmente para estabelecer custos de montagem numa fase de orçamento, principalmente, né? Obviamente, como eu disse, uma empresa mais experiente, que já conhece suas equipes, ela tem os seus próprios índices, né? Ela já conhece a produtividade da equipe e isso é levado em conta pela própria empresa na fase de orçamento aí. Alguns dispositivos utilizados para montagem, pessoal, principalmente são muitos, né? Mas na montagem muitas vezes você precisa ter dispositivos auxiliares, né? Por exemplo, os pilares. Vai montar o pilar, obviamente ele tem que ser mantido ali no prumo e muitas vezes ele não está concretado ainda, ele não tem capacidade de se manter assim. Então você precisa utilizar dispositivos que o mantenham dessa maneira, né? Alguns dispositivos são, por exemplo, escoras rosqueadas, né, que você consegue ajustar e manter o prumo, sistemas de grampos, parafusos de nivelamento são mais comuns em pilares conectados por chapas de base à fundação, dispositivos de contraventamento provisório, como esse, por exemplo, esses cabos que estão utilizados aí com esticador, né? Então você trava a estrutura para que ela não se movimente, né, pela ação do vento, por exemplo, que pode acontecer. Cimbramentos metálicos também são comuns. Aqui alguns exemplos desse parafuso de nivelamento, né, são mais comuns em ligações pilar-fundação, quando você tem os pilares conectados à fundação por meio de chapas de base, né? Aqui algumas escoras rosqueadas na esquerda, né, que a gente está observando aqui. Esticadores para manter a estrutura, os elementos verticais, né, manter e contraventar a estrutura. Sistemas de grampos para manter, vamos supor, perpendicularidade entre as ligações aqui, né, entre os elementos, então para fazer o esquadro, né, bem definido e assim por diante, né? Pessoal, montagem exige muito planejamento, né? Muito planejamento. Você precisa conhecer muito bem quais são as condições de acesso, quais são as condições de trabalho no local, as fundações, né? Aquela pergunta lá que o Abraão fez no começo, né? Se você não fez as fundações, você precisa muitas vezes fazer toda a conferência, né? O nível de qualidade, geralmente, de uma equipe que faz as fundações, controle de qualidade dessa equipe, não é o mesmo controle de qualidade da sua fábrica. As tolerâncias podem ser diferentes, né? Então, você precisa muitas vezes, antes de começar a montar, ir lá e verificar se o projeto de fundações foi respeitado, se as dimensões estão adequadas, para que depois você não tenha inconvenientes durante a montagem, né? Então, se você tem lá a locação errada dos pilares,
as vigas naturalmente não serão montadas, né? Elas não vão caber, podem ficar menores ou podem ficar maiores do que o espaço que está ali disponibilizado para ela, né? Então você precisa todo verificar isso aí. Muito importante verificar a precisão dimensional das fundações. Com relação ao procedimento, aquilo que é mais comum, né, vamos dizer assim, uma ordem de montagem mais comum é a montagem dos pilares, a montagem das vigas, né, e em alguns casos arcos de cobertura, montagem dos painéis e montagem das lajes, né. Montagem dos painéis da laje pode ter uma alternância aí da ordem, mas essa é mais ou menos uma ordem comum. Pode acontecer a variação, né? Podem começar os pilares, não terminar os pilares e começar as vigas também. Isso pode acontecer. Você vem montando, por exemplo, lá do fundo para frente, terminou os pilares lá, pode ter outra equipe que está montando as vigas enquanto a outra equipe está terminando a montagem dos pilares na frente. Alguns cuidados aí que devem ser tomados na fase de montagem, né? Principalmente com os pilares. Os pilares, eles chegam deitados e são colocados em pé, né? Então você tem uma necessidade de, como que eu posso dizer, rotacionar esse equipamento, esse elemento, né? A rotação dele tem que ser feita de alguma maneira, isso tem que ser planejado pela equipe de fabricação, né? Pela equipe de projeto, e isso deve ser previsto na fabricação. Eles têm que ser girados, né? Isso pode acontecer, por exemplo, por 2 pontos, como está mostrando aqui. Então tem um furo no pilar que permite a passagem ali de uma espécie de eixo, né? Que vai rotacionar. O elemento está apoiado aqui nesse ponto e aqui você rotaciona, né? Ou aqui pode ser por 3 pontos, né? Que está feito aqui, só que você tem que usar uma espécie de polia aqui. Isso pode ser feito também de outras maneiras, com uma espécie de... eu estou esquecendo todos os nomes hoje. Como se fosse uma faixa, né? Ele vai ficar um pouco inclinado, mas depois a equipe consegue verticalizar ele, né? E uma regra muito importante aqui, pessoal, é que os pontos de içamento naturalmente tem que estar acima do eixo do centro de gravidade da sua peça, né? Então aqui eu estou mostrando, por exemplo, as alças de içamento, elas têm que estar acima do eixo de centro de gravidade da peça, na seção transversal, para que você tenha estabilidade, né? Se você... Vamos ver se vocês conseguem ver. Quando eu pego, por exemplo... Espera aí, deixa eu pegar uma folha aqui. Se eu isso aqui, a minha folha acima do centro de gravidade, ela está estável, né? Ela está subindo estável. Agora, se eu pegar, evidentemente, aqui na parte inferior, ela vai tender a dobrar, né? Então, no mínimo, no centro de gravidade ainda fica um pouquinho mais tranquilo, né? Você vê que ela está estável porque eu estou aplicando um pouquinho de tração nela. Mas, evidentemente, os pontos de içamento têm que estar na parte superior para que exista estabilidade, né? Os elementos se mantenham estáveis durante o transporte e içamento. Isso não ocorre se você for pegar e içar um elemento pela parte com um ponto de içamento na parte inferior dele, naturalmente, né? Professor, tá me ouvindo? Sim. A gente não tá vendo a sua câmera não, tá? Só pra avisar. Vocês não estão vendo? Achei que vocês estavam vendo. Pelo menos eu tô vendo só o slide da aula. Apenas o slide da aula. Tá. Enfim, aqui nós terminamos. Deixa eu ver se eu consigo colocar minha câmera. Ninguém tá vendo a câmera? Alguém mais pode responder aí, por favor, além do Gabriel? Aqui pra mim tá aparecendo. Dá pra ver sim, gente. É só clicar na tela. Eu tô vendo o senhor tranquilo. Eu vejo o professor. Tá. Então vocês viram a explicação. Gabriel, qualquer coisa eu acho que talvez você não está vendo, você está vendo tá só a imagem. Vê se você consegue transferir para mim a imagem aí. Vamos fazer o seguinte, eu vou só Clica, achei. Tá. Mal, Então o que eu estava mostrando, Gabriel, se você issa ele aqui, ó, né, eu estou içando uma folha, por exemplo, na parte superior, né, nessa ideia aqui que eu tinha, só um minuto, vou colocar aqui novamente no slide. Se você faz o içamento com ponto de içamento acima do centro de gravidade da minha folha aqui, ela se mantém estável, consigo movimentar, ela se mantém estável. Agora, quando você pega na parte inferior, ele não tem estabilidade. Obviamente, aqui, isso aqui é um elemento com baixíssima rigidez transversal, né? A inércia dele é muito baixa, mas é similar o comportamento, né? Se eu pegar até no centro de gravidade, aplicando um pouquinho de tração, ele se mantém estável também. Agora, na parte superior, estabilidade. Na parte inferior, não tem estabilidade. Então, obviamente, o projetista deve prever que os pontos de içamento
estejam localizados acima do centro de gravidade do elemento, para que você tenha a estabilidade ocorrendo do seu elemento aí, ok? E esse é o nosso último slide agora dessa parte. Alguma dúvida, pessoal? A gente já interrompe e finaliza. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para falar. Bom, acho que não. Então, vamos dar uma pausa aí. Agora são 8, 9 e 20, a gente volta 9 e meia para começar a parte de projetos, pode ser? Perfeito, então, professor. Então, beleza, 9 e meia nós voltamos, começar uma parte de projetos aí, para a gente continuar. Beleza? Vou pausar aqui a gravação e já já a gente continua.